Sutileza. Saudações, amadas expressões espelho da fonte. Este texto não pretende ensinar, revelar ou acrescentar algo àquilo que já é. Ele tampouco busca conduzir o leitor a uma nova compreensão, pois toda compreensão ainda pertence ao domínio da mente. As palavras que seguem existem apenas como apontamentos provisórios, destinados a serem abandonados assim que cumprirem sua função. Não descrevem a verdade, não explicam a fonte e não oferecem um caminho. Servem apenas para conduzir a atenção até o ponto em que nenhuma palavra é mais necessária. Se algo aqui ressoar, não será por novidade, será apenas por reconhecimento. Muitas correntes esotéricas afirmam que a fonte, em seu estado de plenitude, contém todos os fatos mentais, passados, futuros, linhas de tempo e dimensões infinitas, e que as realidades do agora seriam meras repetições de acontecimentos já registrados na mente divina, sustentadas pela limitação temporal e pelo esquecimento momentâneo. Entretanto, a consciência pura e una, em seu estado de não-tempo, não contém coisa alguma, nem passado, nem futuro, nem memórias, nem registros. A chamada Akasha é uma ilusão conceitual. O agora manifestado não é repetição, nem expressão tardia, nem reapresentação. Ele é a autolocalização da totalidade em um ponto de perspectiva. Não algo que vem da fonte, mas algo que é a fonte sob uma restrição autoimposta de ângulo. A fonte não se esquece no sentido psicológico. Ela contrai sua infinitude até um foco de visão, não por carência, mas por superabundância de ser. O esquecimento é apenas a sensação do personagem quando a unidade se observa a partir de um ponto. Assim, o que chamamos de agora vivido não é aprendizado da fonte, nem experiência acumulativa, nem novidade para ela. É o sabor da unidade quando vista desde dentro da forma. Não há algo sendo vivido no agora. A vivência acontecendo como modo de aparecer. O agora não contém experiências da fonte. O agora é a fonte aparecendo sob a condição de limite. Não há repetição, há originalidade sem antecedente. A ideia de repetição surge quando a mente tenta reconciliar dois polos incompatíveis. A plenitude total, tudo já contido, e a aparente novidade da manifestação. Mas nada se repete, porque nada ocorreu antes. Para a fonte não existe o antes e o depois, pois são conceitos temporais. A manifestação não sucede à plenitude, ela é a plenitude vista sob forma. Por isso, cada manifestação é absolutamente original, ainda que nada acrescente à totalidade. Original não no sentido temporal, mas no sentido de não derivada. Não há modelo anterior sendo reproduzido. Há o incondicionado assumindo condição, sem memória, sem histórico, sem versão precedente. O chamado vazio não é ausência, mas neutralidade plena. Esse vazio não é carência, nem potencial à espera, nem repositório latente. Ele é neutralidade absoluta, não polarizada, não orientada, não inclinada ao bem ou ao mal, não estruturada em leis e, exatamente por isso, capaz de todas as formas sem precisar de nenhuma. Talvez a formulação menos traiçoeira, dadas as limitações da linguagem, seja esta. O vazio não contém possibilidades. Ele é a liberdade para que qualquer possibilidade apareça. Quando dizemos que contém, ainda recorremos a metáforas espaciais. Na verdade, ele não contém nada, e exatamente por isso, nada lhe é impossível. A manifestação não emerge do vazio como algo que sai dele. Ela emerge como o próprio vazio assumindo forma, sem jamais deixar de ser vazio. O agora não é um ponto no tempo, ele é um ato sem duração.
Não um evento, mas um irromper. Cada agora é completo em si, sem herança e sem lastro ontológico no anterior. A sensação de continuidade surge depois, como reconstrução mental. Por isso, o agora não carrega ecos de supostos passados ou futuros. Eco pressupõe memória ontológica. O que chamamos de padrões são apenas ressonâncias funcionais dentro do sonho, não repetições reais. Cada instante é a primeira aparição do absoluto sob aquele ângulo, e também a última, mas não no tempo. Aqui tocamos um ponto onde quase ninguém pisa sem escorregar. A experiência pertence ao personagem, é acumulável, constrói identidade, pressupõe tempo e memória. A vivência, sob o ponto de vista ampliado, não é de ninguém, não se acumula, não constrói história e não deixa vestígios. A fonte não tem experiências. Ela é vivência pura, sem sujeito. Quando dizemos que a fonte se experimenta, fazemos apenas uma concessão didática. Mais fiel seria dizer: a vivência acontece e não há quem a possua. O personagem chama isso de minha experiência. A unidade não chama de nada. Por que então manifestar-se se nada é ganho? Aqui reside o ponto mais delicado e talvez o mais belo. A manifestação não ocorre por finalidade. Ela ocorre por expressividade intrínseca. Faz parte da natureza da fonte. Assim como a luz não decide iluminar e o som não decide vibrar, a unidade não decide manifestar-se. Manifestar-se é o modo natural do ilimitado quando visto sob limite, onde não há causa, não há intenção, não há teleologia. Há apenas autoexpressão sem motivo. Talvez esta seja a lâmina mais afiada que possamos tocar sem quebrar tudo. Não é a fonte que entra na dualidade. É a dualidade que é um modo de aparecer da fonte, pois nada sai dela. Nada retorna a ela. Nada se repete. Nada evolui. O que surge não vem de lugar algum, e o que cessa não vai para lugar algum. Tudo isso é apenas o vazio neutro sendo forma por um instante que nunca começou. Depois disso, qualquer palavra é excesso. O que resta não é compreensão, mas reconhecimento silencioso. Todo conceito aqui é provisório e descartável. Serve apenas para conduzir a mente até o ponto em que ela reconhece sua própria inadequação e silencia. E nesse silêncio não há pergunta, não há tempo, não há fonte observando algo. Há apenas isto, sendo, sem testemunha. Na eternidade do que nunca nasceu,